Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para começar mais um momento de meditação na palavra do Senhor, rogando que Deus fale aos nossos corações, que Deus ministre graça e misericórdia às nossas vidas. Eu quero iniciar lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 a 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto eu quero combinar com o texto de Mateus, capítulo 28, versículo de número 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Vamos orar, adorando ao Senhor, ao nosso Deus eterno que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra, e também rogando que o Espírito Santo nos capacite como igreja a anunciar, proclamar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus bendito e santo, graças nós te rendemos. Adoramos o teu santo e glorioso nome, porque o Senhor, no plano eterno, resolveu nos salvar, enviando assim o Senhor Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, pagar pelo nosso pecado e garantir-nos a vida eterna. Em Cristo nós temos gozo e paz, em Cristo nós temos um novo viver, em Cristo nós temos esperança. Louvamos o teu nome, adoramos e bendizemos a ti, reconhecendo, ó Deus, nossa dependência de Ti. Também te adoramos, ó Senhor Jesus, por Teu amor manifestado na cruz do Calvário, reconhecendo que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus do céu e na terra. O Senhor é quem tem toda a autoridade e a tudo governa. A Ti e diante de Ti nós nos prostramos. Também adoramos a Ti, ó Santo Espírito, gratos porque o Senhor tem aplicado essas verdades no nosso coração. Rogamos que o Senhor capacite a igreja do Senhor, hoje e sempre, a proclamar a boa nova da salvação, a anunciar que de fato há alegria para os cativos, porque o Senhor Jesus veio para libertá-los. Fale conosco, ministre no nosso coração a Tua palavra bendita, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta noite nós vamos meditar em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 34, dando sequência ao nosso estudo que começamos semana passada a respeito da autoridade de Jesus. O Senhor Jesus tem toda a autoridade. Então o texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele.
Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, fale conosco. Tenha misericórdia de nós e, como nosso Pai bondoso, venha nos ensinar. Ó Deus, que o Senhor venha cuidar das nossas vidas e fomentar cada vez mais a fé nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Após o batismo, que está registrado no versículo 9 do capítulo 1 de Marcos, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, conforme vimos no estudo anterior. O texto que segue, que nós lemos nesta noite, ele vem logo depois da tentação, quando Jesus passa e então chama ou escolhe 4 discípulos, e logo em seguida, então, o texto diz, depois dessas coisas, depois do batismo, depois da tentação, depois de ter voltado para Galileia e escolhido 4 discípulos, então Jesus entra em Cafarnaum num sábado e começa a ensinar na sinagoga. Cafarnaum era uma cidade ou um vilarejo dos mais importantes da região da Galileia. Cafarnaum tinha uma rede pesqueira, tinha um comércio pesqueiro, tinha também um comércio entre os artesãos. Cafarnaum, sem dúvida alguma, na região da Galileia, era o local mais movimentado. E Jesus procura exatamente esse lugar. Havia ali uma sinagoga. William Barclay diz que, primordialmente, a sinagoga era uma instituição de ensino. Era um local onde os judeus se dirigiam para fazer suas orações, era um local de comunhão também, mas primordialmente era um local de ensino da palavra de Deus. Os escribas se dirigiam à sinagoga para ensinar o povo a lei do Senhor. O objetivo desse texto é chamar a atenção do leitor romano, que são os primeiros leitores que Marcos dirigiu a sua carta. Então o objetivo era chamar a atenção desses leitores para o ministério de Jesus, especialmente para a sua autoridade nas palavras e nas obras. Nós precisamos então, ao ler esses versos, nos atentarmos a esses objetivos, atentarmos à autoridade de Jesus nas suas palavras e à autoridade de Jesus nas suas obras. Então vejamos aqui 3 áreas em que Jesus manifesta a sua autoridade, iniciando assim, no Evangelho de Marcos, o seu ministério. Em primeiro lugar, nós queremos destacar aqui o versículo de número 22, que nos diz que Jesus estava na sinagoga e começou a ensinar, e então a multidão ficou maravilhada da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui nós temos uma grande lição, a palavra autoridade está bem destacada, ela é bem forte nesse texto, e Jesus está aqui ensinando com autoridade, o povo está maravilhado, ou espantado, aterrorizado, até mesmo poderia ser dito que o povo estava com medo, tamanha era a autoridade de Jesus. Por que isso? Porque
diferente dos escribas, que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus ensinava de uma maneira diferente. Os escribas eram homens que de fato tinham o seu zelo, tinham a sua seriedade, tinham o seu cuidado em ensinar, mas eles não tinham a autoridade de Jesus. Um escriba, ao ensinar, ele acabava citando um outro escriba, que citava por sua vez um outro e outro. Às vezes eles liam uma porção das Escrituras e gastavam mais tempo citando os escribas do que o próprio texto das Escrituras. De modo que Jesus diz que muitas das vezes esses homens, eles se tornaram um empecilho ao Evangelho e não uma porta aberta ao Evangelho. Mas eles faziam na intenção de tentar ensinar o povo. Contudo, Jesus ensinava diferente, porque Jesus não precisava citar alguém. Jesus não precisava dizer o fulano, o escriba tal, o mestre tal. Jesus simplesmente dizia as palavras. O povo que estava sem um grande profeta durante séculos haviam tido algum contato com João Batista, mas de fato eles estavam sem um profeta por muito tempo. Agora aparece um grande homem, um grande profeta, um homem que fala com uma autoridade como eles nunca viram antes. Jesus falava assim porque, primeiro, as Escrituras emanam dele mesmo. Ele é o autor das Escrituras. A palavra emana dele. Tudo o que está registrado emana do Senhor Jesus. Ele ensina com autoridade porque ele conhece perfeitamente o ensino que ele está aplicando. Também conhece de maneira perfeita quem são os seus ouvintes. Também conhece de maneira perfeita as figuras de linguagem, de modo que ele faz uso delas frequentemente para aplicar o conteúdo de maneira adequada aos seus ouvintes. Aos camponeses ele fala da semente, à dona de casa ele fala da dracma, aos pais ele fala do filho pródigo, e ele está sempre fazendo uma aplicação adequada. Aos pastores ele fala da ovelha. O Senhor Jesus falava como quem tinha autoridade, mas não apenas porque conhecia o ensino, ou porque conhecia as pessoas, ou as figuras de linguagem que ele utilizava, mas porque ele tinha o conteúdo adequado que falava o coração. Jesus falava de amor, Jesus falava de vida, Jesus falava de morte, Jesus falava de eternidade, Jesus falava de juízo final, Jesus falava de reconciliação, Jesus falava de relacionamentos. Sobretudo, o relacionamento do homem com Deus. Os escribas, por sua vez, acabaram por distorcer as Escrituras, e o judaísmo disfarçou ou deformou os ensinos de Moisés, e virou uma religião legalista, cheia de rituais vazios, que não levava o povo a Deus. Em contrapartida, o Senhor Jesus se apresenta com um jugo suave, e ele mesmo dizia para o povo: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 29 e 30. O ensino de Jesus, aqui nesse texto, embora Marcos não registre, apenas diz que o povo estava maravilhado, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. O ensino de Jesus, você pode comprovar o conteúdo, porque está lá em Lucas capítulo 4, versículo 17 a 19. Quando Jesus toma o texto de Isaías 61, lê o texto que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e agora ele passa a viver aquilo, ensinar aquilo, aplicar aquele conteúdo, e então ele vai expondo as Escrituras, falando ao coração das pessoas.
Quando ele abre a sua boca santa, os presentes que ali estavam ficaram atônitos, perplexos, tomados por uma sensação completamente nova, porque pela primeira vez estavam ouvindo a palavra da verdade sendo proclamada de maneira verdadeira. Eles ao mesmo tempo estavam sendo confrontados, como também consolados. Jesus falava desses assuntos importantes não com palavras vazias e sem vida. Edward Elk diz que o tema básico de Marcos é que Jesus deixava as pessoas admiradas, tanto pelo seu ensino, quanto pelos seus feitos miraculosos. Você encontra as pessoas maravilhadas ou admiradas do ensino, mais adiante elas estão admiradas da cura, mais adiante elas estão admiradas da sua autoridade sobre a natureza, mais adiante elas estão admiradas sobre a capacidade de Jesus de ressuscitar. Enfim, o povo está sempre em volta do Senhor, admirado da sua autoridade. Essa foi a forma como Marcos escolheu para registrar a santidade de Jesus, para registrar e ensinar que Jesus é o Santo Filho de Deus, digno de ser crido e adorado. Escrevendo aos Romanos, registrando esses eventos, ele estava dizendo que o Filho de Deus encarnado era diferente daqueles deuses, daqueles ídolos que os romanos estavam acostumados a ver, era diferente dos filósofos que eles estavam acostumados a ouvir, era diferente dos líderes políticos que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus ensinava diferente das pessoas porque ele tinha autoridade. Em segundo lugar, quero destacar do versículo 23 a 28, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade sobre as hostes demoníacas. O texto fala no versículo 23, não demorou muito, ele estava ali ensinando na sinagoga e enquanto ensinava não demorou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso. Claro que Satanás não iria ficar tranquilo enquanto a verdade estava sendo ensinada. Ele então, mais que depressa, se manifesta aqui. Admiramos o fato de que as pessoas que estavam na sinagoga estavam admiradas do ensino de Jesus, mas não ficaram admiradas de aparecer entre elas uma pessoa possessa. Chama-nos também a atenção o fato de que a possessão demoníaca é um fato real e inegável. C.S. Lewis, como eu já tenho dito aqui, diz que há dois extremos que falseiam a verdade bíblica a respeito desse assunto. O primeiro extremo é daquele grupo que ignora a existência e a ação demoníaca. O outro é do grupo que supervaloriza a ação demoníaca. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz ainda que há outros dois extremos. O primeiro é afirmar que o fenômeno da possessão demoníaca foi limitado apenas aos dias de Jesus e que não acontece mais nos séculos e nos nossos dias não acontece. O segundo equívoco é generalizar indiscriminadamente a possessão e acabar por tentar tratar um caso de doença mental como se fosse possessão demoníaca. Pessoas que caem nos extremos deixam de tratar o assunto da maneira teológica, bíblica correta. Tratar uma pessoa doente como se ela fosse possessa é um terrível engano, é uma perversão. Nós precisamos evitar os extremos. O que vemos no texto de maneira muito clara é que ali estava uma pessoa possessa. O demônio tem o objetivo claro de roubar, matar, destruir. Ele leva as pessoas a toda sorte de imundície moral, com perversões, muitas vezes pensando se tratar de uma pessoa mal educada, mas
pode ser uma pessoa que está sendo escravizada, manipulada, controlada por Satanás. Nós precisamos estar atentos a isso. Contudo, nosso coração deve ter paz, porque as Escrituras claramente nos ensinam que os filhos de Deus são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Também nos diz em Mateus 12, versículo 43 a 45, que quando um demônio sai e depois a casa está ornamentada, ele volta e encontra essa casa vazia, ele entra e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. De modo que, se nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, a casa está cheia, não tem espaço para essa manifestação. Olhando aqui para os versos, versículo 24 em diante, esse espírito que está possuindo esse homem, então se manifesta e se dirige agora a Jesus em nome de todos os outros espíritos, em nome das hostes demoníacas. Ele fala: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Há afirmações importantes aqui nesse verso. Primeira afirmação: bem sei quem és. Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era, eles sabiam da sua missão. E veja que eles destacam essas verdades da seguinte forma: Jesus Nazareno, falando da humanidade de Jesus, falando também da sua humildade, conforme encontramos nas Escrituras. Natanael chegou a dizer: de Nazaré pode vir ou pode sair alguma coisa boa? Vem alguém que preste de lá? Então, quando eles dizem Jesus Nazareno, eles estão falando da humanidade de Jesus, eles estão falando da humildade de Jesus, eles estão falando da sua procedência humilde. Mas ao mesmo tempo eles dizem: nós sabemos, ou bem sei que és o Santo de Deus. Eles estão falando da divindade de Jesus, eles estão falando da santidade de Jesus, mas não apenas santidade no sentido de não ter pecado, não apenas santidade no sentido de que ele era cheio de valores em si mesmo, não apenas nesse aspecto, mas no aspecto de que Jesus é o ungido de Deus, o separado por Deus para cumprir uma grande missão. E nessa grande missão, isso estava envolvendo a derrota completa de Satanás e de todos os demônios, especialmente na cruz do Calvário, e a libertação então dos cativos. Eles estão aqui declarando: nós sabemos quem és, nós sabemos que tu és o Deus homem, nós sabemos que tu és o Deus encarnado, o Deus ungido, o Filho de Deus. Sabemos também para que vieste para perder-nos. Eles sabiam que no ministério de Jesus, a sua função, ou uma das funções, era exatamente derrotar, destronar Satanás. E, por fim, irá conduzi-lo ao abismo. E eles então estão aqui manifestando, ou esse demônio está manifestando em nome de todos os demais: o que nós temos contigo? Não está na hora ainda. O que você veio fazer aqui? Tem os versículos seguintes, versículo 25 e 26, e também o versículo 34, nos mostra que Jesus não queria qualquer tipo de conversa. No versículo 25, Jesus o repreende, dá uma ordem imediata, dizendo: cala-te, sai desse homem. A palavra cala-te é amordaçar, é colocar uma mordaça na boca, é impedir de maneira forçada que aquele demônio manifestasse qualquer outro tipo de comentário. No versículo 34 diz, na parte B: também expeliu muitos demônios que não lhes permitiu que falassem, porque sabiam quem ele era.
não permitiu que falasse. E não tem conversa. Simplesmente cala-te e vai embora. O versículo 26 mostra que esse espírito imundo, agitando violentamente, bradou em alta voz, saiu dele. Não tinha outra opção, por mais que ele ficasse nervoso, por mais que ele ficasse agitado e por mais que ele tentasse agir contra a vida daquele homem, não tinha mais opção para ele a não ser obedecer a ordem de Jesus. E então, verso 27, as próprias pessoas que presenciaram o fato dizem assim: que venha a ser isso? Será que é uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Até os espíritos imundos lhe obedecem a voz. Esse texto, ou esses versos aqui, do versículo 23 ao versículo de número 27, foram registrados para mostrar e nos ensinar a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Ele tem autoridade para ensinar e ele tem autoridade para repreender, expulsar e derrotar completamente os demônios. A autoridade de Jesus produziu espanto nas pessoas e a fama então se espalhou. Os homens de Cafarnaum foram impactados com essa autoridade. Os homens de Cafarnaum foram sacudidos na alma pela autoridade de Jesus. E a mesma autoridade que ele demonstrou nos ensinos e também demonstrou na ordem dada ao espírito imundo, é a autoridade que ele tem hoje para governar todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. Em terceiro lugar, os versículos 29 a 34, nós aprendemos sobre a autoridade para curar. O que está acontecendo nesses versos que nós lemos, está acontecendo em um único dia. De manhã, num sábado, ele entra na sinagoga, começa a ensinar, as pessoas ficam admiradas, imediatamente aparece um homem possesso, ele expulsa o demônio, e ali, então, o versículo 29 diz que eles estão saindo da sinagoga e vão diretamente para a casa de Simão e André. Diretamente. O evangelho de Marcos é o evangelho da ação, é o evangelho imediatista, no aspecto em que constantemente Marcos usa a palavra imediatamente aconteceu isso, imediatamente aconteceu aquilo. O que Marcos quer mostrar com poucas palavras é que Jesus não ficava parado. Jesus estava agindo em favor dos homens o tempo todo. Diz-nos então que ele sai da sinagoga, vai para a casa de Simão e André, e a sogra de Simão estava acamada com febre. Veja que o texto deixa claro que Jesus age em favor das pessoas. É o sábado, ele já foi para a igreja, vamos assim dizer, ele foi à sinagoga, ele já fez o serviço espiritual, ele pregou, ele ensinou, ele também expulsou o demônio, foi para casa para descansar. Deveria, quem sabe, ser um almoço, uma refeição ali com a família, mas imediatamente as pessoas que ali estavam apresentam a Jesus a sogra de Pedro, que estava com febre. Lucas, sendo médico, registra que essa mulher estava com febre muito alta. Mateus registra que ela estava ardendo em febre. Segundo alguns estudiosos, essa febre, dada a região em que eles moravam, da Galileia, poderia ser uma febre causada por malária. Fato é que a expressão que é narrada nos evangelhos a respeito da febre alta, ou muito alta, ou ardendo em febre, nos deixa bem claro que não se tratava de uma febrezinha, não se tratava de uma doença simples, se tratava de uma doença grave, se tratava de uma doença da qual as pessoas estavam muito preocupadas, muito perturbadas com a situação daquela senhora. Eles então vão imediatamente atrás de Jesus.
e apresenta um caso a ele. Isso nos encoraja, meus queridos, nos encoraja a levarmos nossas causas difíceis, impossíveis até Jesus, suplicando que Ele nos socorra nas nossas aflições, nas nossas enfermidades. Warren Wiersbe diz que não devemos deixar Jesus na igreja, devemos levá-lo para as nossas casas e compartilhar com Ele as nossas aflições. Às vezes, antes dessa pandemia, quando tínhamos liberdade para frequentar os cultos, nós íamos para a igreja e algumas pessoas parece que deixam Jesus na igreja. Quando saem, a boca continua suja, o coração continua imundo, os pecados voltam normalmente. Enquanto se está no templo, parece que se é santo, parece que desfruta de uma grande intimidade. Depois, bagunça a vida toda. Vivem desesperados, não têm paz na alma, não gozam do consolo da esperança de Jesus, porque deixaram Jesus na igreja. Siga o conselho de Warren Wiersbe. Leve Jesus para casa, compartilhe as alegrias e compartilhe as aflições com ele. A sogra de Pedro foi aqui apresentada. O texto então nos diz que Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. Lucas registra que Jesus se inclinou a ela e deu uma ordem, e a febre a deixou. Quando Jesus falou àquela enfermidade, ela teve que obedecer e sair. Ela teve que bater em retirada, a semelhança do que aconteceu com o espírito imundo, mostrando que Jesus tem autoridade não apenas para ensinar, não apenas para expulsar os demônios, mas também para realizar cura no poder da sua palavra. Os versículos então 32 a 34 já narram o final do dia, a tardezinha, ao cair do sol. As pessoas agora do vilarejo estão todas informadas do que havia acontecido, tanto na sinagoga quanto na casa de Pedro. Está todo mundo sabendo. Não sei se você já morou em uma cidade menor, mas na cidade menor as coisas se alastram muito rapidamente. Todos estavam informados e então levaram até a porta da casa de Pedro, onde Jesus estava, todos os enfermos e endemoniados. E então a cidade se reuniu ali para ver o que Jesus faria, e ele curou doentes e expulsou demônios, porque para Jesus não faz diferença alguma se é demônio, se é doença, se é natureza, se é uma tempestade, não faz diferença. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. É espantoso, para concluir aqui essa meditação, é espantoso perceber que os demônios davam testemunho de Jesus, dizendo: sabemos quem és, tu és o Santo de Deus. Mas as pessoas não sabiam quem era Jesus. E muitas delas, mesmo depois de terem ouvido seus ensinos, resolveram expulsá-la da cidade, resolveram afastar-se de Jesus. Constantemente as pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus estavam admiradas, mas isso nem sempre causava submissão reverente e mudança no coração. Parecia que era uma admiração, mas de um espetáculo, do que simplesmente de se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus encarnado. Thompson diz que a autoridade de Jesus era absoluta. Satanás a reconheceu e o deixou no deserto. Os anjos reconheceram e o serviram. Os demônios reconheceram e obedeciam a sua ordem. A natureza reconhecia e emudecia, aquietava. Os inimigos reconheciam e tinham admiração.
Os discípulos reconheceram, sobretudo, o Pai testificou essa autoridade, mas ainda hoje, muitas pessoas que têm o privilégio de receber a manifestação da graça e de conhecer o Senhor Jesus, de ler a palavra, continuam com o coração endurecido. Reconhecem e ficam admirados, mas é só um espetáculo. Não faz muito sentido, não há um abandono de pecados, não há mudança de vida. A autoridade de Jesus não entrou em falência, não está em decadência. Por mais que nós estejamos vivendo nos últimos anos uma grande crise de autoridade, não apenas no nosso país, mas no mundo, filhos que não respeitam mais os pais, homens que não se respeitam mutuamente, nós, ao contrário de ensinarmos o respeito, muitas vezes temos ensinado exatamente o contrário, o oposto, a falta do respeito às autoridades. As crianças crescem sem um referencial de autoridade às nossas casas e querem afrontar depois os professores na escola quando eles chamam suas atenções. As crianças são incentivadas a uma guerra contra a autoridade e muitas vezes nós adultos somos os primeiros a incentivá-las, inclusive nos esportes, quando dizemos que a pessoa que mais tem autoridade lá, que é o juiz, nós o chamamos de ladrão. Nós vivemos uma grande crise de autoridade, mas a autoridade de Jesus não entra em falência, não entra em decadência. Ele ainda tem toda a autoridade no céu e na terra. Então esse texto é um convite para reconhecermos isso. Aprendemos aqui que é inútil um conhecimento intelectual de Jesus e da religião se isso não muda os nossos corações. Aprendemos aqui que nós devemos nos comportar como Maria, que assentou-se aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras de vida. Que nós reconheçamos essa autoridade e tenhamos prazer em nos achegar para ler as palavras do Senhor Jesus e meditar nessa palavra da vida. Assim nosso coração será alentado. Aprendemos aqui que não há o que temer se Jesus está conosco, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele tem autoridade para expulsar os demônios que tenazmente nos assediam, aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos levam muitas vezes a circunstâncias de tentação. Percebam que no texto, o homem possesso não é conduzido a um antro de pecado, mas ele é conduzido a um local de ouvir a palavra, não porque ele queria aprender, mas porque queria perturbar. O Senhor Jesus pode nos livrar desse tipo de pessoa que só traz perturbação. Aprendemos aqui que devemos levar Jesus conosco para as nossas casas e levar até Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias, as nossas preocupações. De fato, nele se cumpre a palavra de Isaías 53, quando diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Deposite tudo isso aos pés de Jesus, rogando que Ele tenha misericórdia da sua vida. Esse texto não diz que Jesus curou todos os enfermos e que Ele vai curar todos os enfermos dos nossos dias. Esse texto não é base para uma falsa promessa de dizer que Jesus vai curar. Se Ele quiser, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele vai curar. Se Ele não quiser, nós devemos continuar confiando na sua graça. Grandes homens de Deus no passado morreram com enfermidades. Inclusive, grandes servos que estão registrados nas Escrituras morreram debaixo de forte perseguição, mas não abandonaram a fé, porque reconheciam que Jesus tem autoridade. Creia nisso, dependa dele, saiba que Ele está controlando todas as coisas e cuidando da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, graças nós te damos, porque o Senhor
nos amou e tem falado ao nosso coração e nos ensinado por meio da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela manifestação de Jesus, pela ação bendita, pelo seu ministério, porque ele ensinava com autoridade, ele agia com autoridade, e a mesma autoridade ele tem hoje. E essa autoridade ele a usa para cuidar dos seus filhos, para abençoar nossas vidas, para consolar o nosso coração, para nos dar paz e também nos conduzir no caminho da justiça. Abençoe, ó Deus, nossas famílias. Abençoe, ó Deus, cada lar que está nos acompanhando. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, acrescente por meio dessa palavra a nossa fé em Cristo. Que nós, de fato, tenhamos gozo e paz, que não haja temor, que não haja medo no nosso coração, diante das dificuldades e das adversidades, mas que tenhamos paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu coração e a sua família, em nome de Jesus.